Saint Seiya Darkwing, capítulo 17, A Vingança de Capricórnio. Nos aposentos da Athena Catleia, vemos Sojiro de Gêmeos utilizando a técnica Outra Dimensão. Ele dispara sua técnica contra seu irmão Shoichiro, que agora é o juiz do Inferno Wyvern. Athena e Pandora haviam acabado de descobrir que existe outra pessoa por trás dessa guerra santa inesperada. E agora, em nome de Athena, o Cavaleiro de Ouro Sojiro estava ajudando os servos de Hades a fugirem do santuário. Shoichiro abraça Pandora e Arpia para protegê-las enquanto são jogados na outra dimensão. Sojiro promete para seu irmão encontrar aliados confiáveis entre os Cavaleiros de Ouro, e o Wyvern diz que fará o mesmo com os espectros. Rapidamente, os demais cavaleiros sentem o cosmo que vinha do quarto de Athena e começam a subir as 12 casas. Antes que cheguem, o Cavaleiro de Gêmeos dispara a outra dimensão. Shoichiro de Wyvern, Pandora e Arpia conseguem fugir a tempo, e quem chega até ali eram as Amazonas de Ouro de Libra e Escorpião. O Grande Mestre as acompanhava e pergunta se Gêmeos e Athena teriam sido atacados por espectros. Sojiro responde que sim, porém ele os teria derrotado e os jogou na outra dimensão. Em pensamentos, o Cavaleiro de Gêmeos apenas dizia que precisava descobrir quem entre os cavaleiros era confiável e quem era um traidor. Catleia estava assustada e não conseguia distinguir isso tão facilmente, afinal, todos eram bem legais com ela. Enquanto isso, na outra dimensão, o espectro de Wyvern viaja em alta velocidade, protegendo suas aliadas com as asas negras de suas sapores. Ele sentia a pressão do poder de seu irmão, e mesmo suportando isso, seu corpo poderia ser despedaçado a qualquer momento. Shoichiro, nesse momento, olha para Pandora e Yoruhime e jura que desta vez irá protegê-la. Finalmente, os três são arremessados para fora da outra dimensão. Eles estão do lado de fora das 12 casas zodiacais. Pandora diz que eles devem voltar para o mundo dos mortos imediatamente e pergunta se Zud e Arpia conseguiria levá-los de volta. Porém, nesse momento, alguém chega até ali. Esse era o Cavaleiro de Ouro chamado Eito de Capricórnio. Ele dizia: "Vocês não vão a lugar algum. Eu esperei muito tempo por esse momento. Shoichiro Tokito, finalmente eu poderei te matar com as minhas próprias mãos." O espectro fica surpreso. Ele reconhece aquele cavaleiro, Kuzuryu Eito, o garoto que quase foi assassinado por Shoichiro no passado, quando eles eram crianças. O espectro Charlotte de Necromante havia feito uma investigação sobre o passado dos irmãos gêmeos Tokito, e Pandora se lembrava disso. Em um torneio de karatê na escola primária, Shoichiro deixou seu adversário coberto de sangue. Apesar de estar em um nível superior, ele não parava de atacar. É como se algo muito furioso tivesse despertado nele. E os machucados que provocou quase mataram seu oponente. E depois desse dia, Shoichiro decidiu abandonar o karatê, devido ao medo que isso acontecesse novamente. Seu oponente nessa ocasião era o Eito. O incidente desse dia provavelmente foi uma descarga de cosmo. Provavelmente foi nesse momento que o garoto foi escolhido por Wyvern. E como o destino é cruel, sua vítima se tornou um cavaleiro. Eito diz que chegou até ali apenas para acabar com Shoichiro. Ele dizia: "Tenho que agradecer ao Deus do destino. Todo esse tempo com ressentimentos, rancor e ódio só deixa esse momento ainda melhor. E somado ao fato de estarmos em exércitos inimigos." Porém, nesse momento, o garoto Wyvern diz que sempre quis pedir desculpas para Eito, e é triste eles se reencontrarem assim. Eito, porém, não queria saber de desculpas. "O que eu quero é ouvir os seus gritos de desespero enquanto te mato. E se for verdade que os espectros voltam à vida depois da morte, eu então poderei te matar quantas vezes eu quiser. Irei destruir todo o seu ser e alma definitivamente." Shoichiro fica assustado por ver o que Eito se tornou e se pergunta se isso foi tudo culpa sua. O garoto se lembra de quando conheceu Eito no passado. Eles se cumprimentaram antes do torneio. Eito era alguém legal e gentil, porém agora ele é totalmente diferente. Eito gritava para que Shoichiro lute com ele. O destino dos dois seria se matar. Porém, Wyvern estava triste e imóvel. Eito não perde tempo e concentra em sua mão o cosmo. Ele diz: "Se não tem intenção de lutar, então te darei bons motivos para isso." Wyvern segura a mão de Eito e diz que não deixará que ele machuque a Yoruhime e também Zu.
Eito finalmente descobriu como fazer o Wyvern lutar. Ele diz que se Shoichiro não agir, Pandora e Arpia irão morrer, e para poder enfrentar esse inimigo, Shoichiro não pode mais vê-lo como o antigo Eito do passado, mas sim como o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio. Saint Seiya Darkwing capítulo 18, o verdadeiro poder de Kuzuryu Eito. Shoichiro se lembra do passado, da luta contra Eito, onde ele perdeu o controle e quando voltou a si, suas mãos estavam cheias de sangue. Eito estava no chão, completamente ferido e com o rosto irreconhecível. No presente, Pandora pergunta se o Wyvern estava bem, ele parecia paralisado. Shoichiro percebe que ele não conseguiria enfrentar Kuzuryu Eito sozinho e pede para que Pandora ordene que ele lute. Dessa forma, ele será obrigado a se desapegar de sua fraqueza e poderá continuar protegendo Yoruhime. Pandora então diz: Wyvern, a estrela celeste da fúria, eu ordeno que derrote o Cavaleiro de Ouro do signo de Capricórnio. Pandora estava ali para livrar Shoichiro de suas hesitações. Agora o juiz do inferno cumprirá a ordem de Pandora. Ele irá lutar com todas as suas forças. Eito também se prepara. Ele irá cortar a alma de Wyvern ao meio. O Cavaleiro de Ouro, sem hesitar, dispara o golpe Excalibur. Esse era um ataque direto e Shoichiro nem poderia desviar, afinal, se ele fizesse isso, Pandora e Arpia seriam atingidas. Sendo assim, o juiz do inferno contém esse golpe com as próprias mãos. Eito fica surpreso e soa frio. O seu adversário parou a Excalibur, que continha toda a sua força, com as próprias mãos. Shoichiro diz que Eito costumava ser muito mais forte no passado, e no torneio ele o deixou sem saída. Foi por isso que o garoto acabou despertando o seu cosmo na ocasião e virou uma besta. Mas agora Eito estaria sendo guiado apenas pela raiva e o Wyvern não sente mais aquela força que o cavaleiro possuía. Nunca poderá me acertar com algo assim. Essas são as palavras de Shoichiro. Eito fica furioso e se prepara para lutar mais uma vez. Porém Shoichiro desaparece bem diante de seus olhos. Ele aparece atrás de Capricórnio e diz: sinta agora a força do bater cruel das asas negras de Wyvern. Shoichiro dispara o golpe Destruição Máxima, que atinge o Cavaleiro de Capricórnio. Eito fica gravemente ferido e cai no chão. No passado ele se destacava por seus reflexos, e por isso ele foi capaz de evitar a força fatal do golpe de Wyvern. Shoichiro ainda não estava com seu poder total. Seu cosmo ainda não havia se recuperado da luta contra o seu irmão, mesmo com ferimentos e a armadura de ouro trincada. Eito parte para o ataque mais uma vez. Ele eleva seu cosmo intensamente e Pandora percebe que mesmo para um cavaleiro de ouro, o cosmo de Capricórnio era muito corrompido. Shoichiro diz que um poder assim não seria bom. Mas Eito diz que faria qualquer coisa para derrotar o Wyvern e por isso teve que vender a sua alma para um deus maligno. Nesse instante aparece atrás de Eito a sombra de Demiurgo, o deus que é o verdadeiro inimigo por trás dessa guerra santa. Pandora então reconhece aquele cosmo e aparência. O Cavaleiro de Ouro de Capricórnio é um assassino sob o comando de Demiurgo. Capricórnio é movido totalmente por vingança. Saint Seiya Darkwing, capítulo 19, Vontade e Determinação. Eito de Capricórnio, que ficou envolto de escuridão, agora faz a espada sagrada brilhar sombriamente. Seu objetivo é matar Shoichiro. No templo de Atena, Catleia conversa com Teseus de Ares e Sódiro de Gêmeos. A deusa falava justamente sobre Eito de Capricórnio, dizendo que o conheceu no passado e que Shoichiro havia deixado ele com os machucados bem sérios na época. Teseus Gravas de Ares se lembra que no ataque ao navio, Eito havia mencionado o nome de Shoichiro. Catleia comemora que Eito estava recuperado e havia se tornado um cavaleiro de ouro. Porém, nesse momento, Sódiro acaba com a inocência de Atena, dizendo que Eito seria o principal suspeito de ser um traidor. Porém, Catleia ainda guardava em suas memórias as lembranças do antigo Eito, do garoto amável e adorável da sua infância. Teseus chega à conclusão de que pela sede de vingança, aquele garoto possa ter se perdido, e assim ganhou um cosmo maligno. Voltando à luta entre Capricórnio e Wyvern, Eito diz que aquele era seu verdadeiro cosmo, sendo tão poderoso que é capaz de fazer todos em pedaços em instantes.
Zu de Arpia fica preocupada. Aquele poder poderia superar o de Shoichiro. A Espectro se prepara para entrar em batalha também, porém é impedida por Pandora. Ela percebe que Shoichiro nem estava se defendendo e fica preocupada, porém Pandora a acalma. Eito pergunta se Wyvern resolveu se render, porém Shoichiro responde que não se importava que Eito o atacasse com toda a sua força. O Cavaleiro de Capricórnio diz: se quer tanto morrer, eu vou realizar o seu desejo. Receba o par de espadas sagradas que cortam tudo, a Excalibur Caliburnus. Eito dispara 2 ataques simultâneos de seu braço. Era um golpe cortante em forma de X. O ataque atinge o Wyvern, que permaneceu sem se mexer. Eito comemora acreditando que acabou com seu adversário, porém de repente ele se assusta e sente um olhar aterrorizante e feroz. Saindo de dentro da fumaça, Wyvern estava intacto e diz: Kuzuryu Eito, você chama isso de verdadeiro poder? Eu não saí ileso, porém no passado eu queria ter uma força igual à sua. Você poderia estar mal, mas sempre atacava com uma força incrível. Seu golpe final era assustador. Seu poder não podia ser superado e por isso me entreguei ao medo. E só me movia com a fúria que despertou em mim. Antes eu não era páreo para você, mas agora seu poder é apenas ódio, e por isso não é seu verdadeiro poder. Eito fica surpreso, ele se pergunta do que Shoichiro estava falando. Era com esse ataque que ele destruiu o navio Graad. Eito fica em dúvida, porém de repente alguém misterioso sussurra em seu ouvido: Kuzuryu Eito, não escute a voz de seu inimigo desgraçado. Ele só quer te enganar. Você deve matá-lo. Não foi isso que você sempre quis. Quem dizia isso era a sombra de Demiurgo, o falso deus que manipula os sentimentos de Eito para que ele fique ao seu lado. Demiurgo mostra a Eito que ele deve atacar Pandora e Arpia, já que seus golpes não funcionavam contra o Wyvern. Essa era a fraqueza de Shoichiro. Eito então começa a rir e se pergunta por que não pensou nisso antes, e apesar de não utilizar meios tão covardes, ele deveria fazer isso. Eito utiliza sua Excalibur e ataca Pandora e Arpia. A Espectro Zu de Arpia abre suas asas e se coloca na frente de Yoruhime para tentar protegê-la. Pandora não desvia seu olhar e de repente o sangue toma conta de seu rosto. Esse sangue era de Shoichiro. O juiz do inferno se coloca na frente das duas e acaba sendo ferido. Pandora pergunta se ele poderia continuar lutando e o juiz do inferno responde que sim, eu posso vencê-lo. Zu percebe que o cosmo de Wyvern estava se enfraquecendo, seu braço direito está todo machucado, porém ao olhar suas asas negras, ela percebe que o juiz do inferno nunca irá desistir. Essa é a estrela celeste da fúria, Wyvern, que nunca irá perder para um maluco covarde que se entregou completamente à loucura. Saint Seiya Darkwing capítulo 20, Grande Decisão. Shoichiro acredita que deve parar o ódio de Eito, o Cavaleiro de Capricórnio, porém comemorava o ferimento que causou no braço direito do espectro. O cosmo do Cavaleiro crescia cada vez mais e ele dizia: desista, agora acabou, se arrependa pelo que fez e se desculpe comigo, implore por sua vida e morra. Eito ergue seu braço e concentra aquele cosmo sinistro em sua Excalibur. Vendo aquela cena, Shoichiro chorava e dizia: eu estou aqui por causa de minha fúria, uma natureza violenta que eu tento fugir. Eu nunca a confrontei e houve vítimas como Eito. Porém de agora em diante eu vou mudar isso, não irei mais hesitar. Todas as vezes que eu fugi o rancor aumentou, o ódio e o medo também. Eu lutarei acreditando em mim. Na palma de sua mão, Shoichiro concentra o seu cosmo negro. Ele se lembra de quando pulou no mar para tentar salvar Yoruhime e desejou que tivesse essas asas negras de Wyvern. Agora ele deve cumprir com suas responsabilidades. Wyvern dispara um golpe. Aquele poder atinge a ombreira da armadura de Capricórnio e consegue danificá-la. Eito fica surpreso, já que Shoichiro conseguiu transpassar o cosmo de seu senhor Demiurgo, que cobria o seu corpo. Ele diz que irá cortar o Wyvern em pedaços, porém de repente toda a armadura de Capricórnio que cobria seu punho se desfaz em pedaços. E Shoichiro dizia: com esse meu cosmo, eu deixarei uma marca em seu corpo. Sinta a fúria mortal da estrela celeste de Wyvern.
o espectro utiliza seu golpe, a grande decisão. Ele dispara aquele intenso poder em seu adversário. Zoe estava surpresa, mesmo depois de Wyvern receber em seu corpo a explosão galáctica de Gêmeos e a Excalibur de Capricórnio. Ele ainda assim possui muito poder. O golpe de Shoichiro atinge o corpo do Cavaleiro de Ouro diretamente. Eito de Capricórnio é jogado para trás. Ele fica gravemente ferido. O poder de Wyvern era gigantesco. Eito cai de joelhos. Ele estava cuspindo sangue. Após receber um golpe tão poderoso, não conseguia nem sequer respirar. Wyvern então se põe à sua frente e diz que sempre quis se desculpar com Eito. Você se perdeu por minha culpa, mas não estou pedindo desculpas por vergonha ou porque estou arrependido. Agora que estou com minha determinação máxima, se você me desafiar, eu irei te derrotar, não importa quantas vezes sejam. Eito fica furioso. Ele diz que tudo é culpa de Shoichiro e nesse momento começa a clamar por seu senhor Demiurgo para que lhe conceda mais de seu poder maligno. Porém, Demiurgo nem sequer o responde, e nesse momento, a armadura de Capricórnio abandona o corpo do cavaleiro. Eito fica surpreso, e Pandora dizia: a armadura protege aquele que possui um cosmo nobre, e só aquele que possui convicções fortes pode usá-la. Você se tornou uma ameaça para ela, por ter se entregado à maldade. Essa é a resposta de sua armadura. Você não confiou nela, e recorreu a métodos desprezíveis. Alguém assim não pode ser chamado de cavaleiro por nenhum deus. Por isso não é estranho que a armadura tenha te abandonado, e até mesmo o novo deus que você defende. Eito estava sem reação, e de joelhos ele percebe que nesse momento perdeu praticamente tudo. Ele pede para que Shoichiro o mate, porém o Wyvern se nega a fazer isso. Kuzuryu Eito suplica para que Shoichiro o mate, ou então ele irá matá-lo depois. Eu não quero continuar vivendo assim, sou tão miserável e com pensamentos ridículos. Eu não posso e não quero continuar vivendo assim. Então, por favor, me mate, Shoichiro. Wyvern segue seu caminho em silêncio enquanto Eito gritava. Pandora parabeniza Wyvern por ter derrotado o Cavaleiro de Capricórnio. Iso de Arpia, então, os leva de volta para os Campos Elíseos, enquanto Eito é deixado aos prantos. Saint Seiya Darkwing, capítulo 21, a terceira peça. Somos levados até os Campos Elíseos, o único lugar seguro no submundo atualmente. Pandora passava seu relatório para Hades de tudo o que aconteceu no santuário. Ele pergunta se Pandora realmente falou com Athena, e a mulher responde que sim, e pergunta quem seria Demiurgo. Hades então diz que Demiurgo era alguém que na verdade não é um deus, sendo assim um falso deus. O deus do submundo então dá ordem para que Pandora comande os espectros para derrotar Demiurgo e seus lacaios. Athena e seus cavaleiros podem esperar por enquanto, mas não teriam misericórdia se algum deles atrapalhar. Pandora acata as ordens de seu mestre, porém Hades tinha um adendo: cuide bem da nossa estrela da fúria. Precisamos da força de Wyvern. Pandora vai embora e aliviado Hades diz que foi bom descobrirem quem estava interferindo na Guerra Santa. De repente, à sombra de Thanatos, o deus da morte aparece. Ele ainda não conseguia manifestar o seu verdadeiro poder, porém diz que tem mais alguém dentro desta Guerra Santa. Existe apenas uma presença divina capaz de impedir a manifestação dos deuses gêmeos. Esse seria Moros, o deus que é irmão de Thanatos e Hypnos. Moros é o deus que define a morte e se esconde no abismo profundo do submundo. Thanatos diz que certamente Moros, o seu irmão mais velho, estava envolvido nisso. Hades então sorri e diz: Demiurgo e Moros, o impostor e o eremita. Toda essa confusão é uma brincadeira deles. Me darei o prazer de assistir essa peça assim como Athena, e no final, ambos irão cair perante mim. Fora dali, Pandora se encontra com Shoichiro de Wyvern. Ele estava com vários curativos e o braço machucado, devido suas batalhas contra seu irmão gêmeo Sojiro, o Cavaleiro de Gêmeos, e também Eito de Capricórnio. O juiz do inferno estava preocupado com Pandora, e acreditava que ela precisava descansar um pouco após a audiência com Hades. Ele diz que ficou melhor após reencontrar seu irmão Sojiro de Gêmeos. E em pensamentos, Pandora diz acreditar que Shoichiro era alguém muito ingênuo,
Porém, de repente, Shoichiro diz para Yoruhime que se de alguma forma ele puder ajudar ela a diminuir a carga de Pandora, estaria ali para conversar. Mesmo que pouco, o garoto espera poder ajudar. Pandora sorri e aceita conversar. Ela revela que o corpo de Hades era na verdade o seu irmão mais novo, e como Deus não despertou por completo, a personalidade de seu irmão ainda era presente, e por isso ela sempre ficava confusa ao vê-lo. Shoichiro diz que é normal se preocupar com a família, porém Pandora diz que ele não sabe o que ela estava sentindo. Porém, mesmo após essa curta conversa, ela já se sentia um pouco mais aliviada. De repente, a espectro de Shinji chega até ali. Seu nome é Esther Xerxes, a estrela da besta. Pandora e o Ivern se assustam, porém Esther trazia a notícia de que 2 novos espectros despertaram. Pandora pergunta quais seriam eles, e Esther diz que um deles estava logo atrás de Pandora. Yoruhime Tsukishima então se vira ao escutar a voz daquela pessoa. Seus olhos se enchem de lágrimas e ela percebe que sua amiga Charlotte de Necromante estava de volta. Pandora abraça Charlotte, que também estava feliz em reencontrar a sua amiga. Essa é a estrela celeste do espírito, Charlotte de Necromante. Mas quem será o segundo espectro que despertou? Saint Seiya Darkwing, capítulo 22, Manobras. Vemos um homem misterioso de capuz. Aquele era o irmão mais velho de Catleia, a deusa Atena dessa era. O nome desse homem é Matsuri Mikagami, também conhecido como Espectro de Garuda, a estrela celeste da valentia. Mesmo sendo um espectro, ele na verdade está lutando ao lado de Demiurgo, e dizia: agora Atena sabe quem é o verdadeiro inimigo, e os Cavaleiros de Ouro estão se reunindo. Agora tudo finalmente começa. Mitsuri abre sua mão e vemos um pingente com a foto da família Mikagami. Ali estavam ele, sua irmã Catleia e seus pais. Porém o Garuda diz que eles irão destruir tudo, seja Atena, Hades e até mesmo toda a vida na Terra. Ele destrói o pingente e naquele momento quem chega até ali é Julius Griffin, que dizia: já parou de sonhar acordado, Matsuri, o gênio absoluto. Porém o Garuda pergunta para Julius se os seus aliados estavam prontos. Julius responde que sim. E de repente alguém se apresenta dizendo: Senhor Matsuri, eu sou Shedin, o cavaleiro rei de espadas, um palhaço a serviço de vossa majestade Demiurgo. Deixe tudo comigo. Julius diz que Matsuri poderia deixar Shedin lutar. Ele era o mais poderoso cavaleiro palhaço de Demiurgo. Matsuri diz que isso não seria ruim. Sigam em frente. Cavaleiros e espectros e também o mundo inteiro. Vou levar todos eles à destruição. Julius Griffin começa a rir, todos os destinos estão em movimento. No santuário somos apresentados à capela de Auriga. O Cavaleiro de Prata estava em uma reunião com Atena e o Grande Mestre. Ele dizia: um enorme cosmo foi identificado na escola que a senhorita Atena estudou. A consequência imediata desse fenômeno foi o desaparecimento de várias alunas. O Grande Mestre pergunta se isso foi feito por algum espectro, e Capela responde que sim. Esse mesmo cosmo definitivamente veio de um guerreiro de Hades, talvez até mesmo de um juiz do inferno. Nesse momento, Jamian de Corvo estava vigiando o local. Atena e Sódiro ficavam surpresos, e o Grande Mestre diz para a deusa: Senhorita Atena, suspeito que esteja preocupada com seus colegas, mas nem pense em se juntar a eles. Nesse momento, Teseus de Ares dizia: Grande Mestre, se for mesmo um juiz do inferno, esse seria um assunto de competência para um cavaleiro de ouro. O Grande Mestre concorda, porém não poderia negligenciar a segurança de Atena. Teriam que enviar 2 ou 3 cavaleiros de ouro. Apesar de Sódiro e Teseus terem frequentado a escola, eles precisariam de uma mulher, já que o alvo são alunas. De repente, quem chega na sala do mestre é ninguém menos do que Eulália, a Amazona de Escorpião. Ela se prontifica a executar essa missão. Como tinha quase a mesma idade de Atena, poderia se infiltrar facilmente. Porém, Sódiro pergunta se ela realmente conseguiria se passar por uma aluna comum. Eulália responde que sim. Graças aos animes e mangás, ela aprendeu tudo sobre a vida dos estudantes japoneses. E o Grande Mestre diz que com o apoio de Sódiro e Teseus não teriam problemas.
porém mais um cavaleiro de ouro chega no local. Esse era Heng de Virgem, que dizia: eu vi um futuro meio desagradável e preciso conversar sobre isso com Teseu. Sojiro diz em pensamento que Heng de Virgem é o mais novo dentre os cavaleiros de ouro e possui um cosmo extremamente próximo aos deuses. E ao que parece, ele perdeu a sua visão. Sendo assim, isso às vezes permite que ele veja o futuro. Porém, Teseu de Ares possui poderes extrasensoriais e estudou o cosmo durante o seu treinamento em Jamiel. Podemos contar com eles para tentar descobrir algo sobre essa Guerra Santa distorcida. Eulália pergunta se Sojiro queria ir com ela na missão, porém nesse momento aparece o Cavaleiro Dourado, Vasilho de Leão, que dizia: Sojiro e Eulália, eu gostaria de acompanhá-los nessa missão. Sojiro fica feliz, mas a escorpiana não gostava da ideia. Vasilho diz que ele e Eulália treinaram juntos quando eram crianças no santuário, e ela responde que é por isso que sabe que ele irá atrapalhá-la. Mas nesse momento, o grande mestre dá o seu veredito. Muito bem, Sojiro de Gêmeos, Eulália de Escorpião e Vasilho de Leão vão imediatamente para o Japão. Ponham um fim às ações do exército de Hades. Os 3 cavaleiros então acatam aquela ordem. E enquanto isso, Virgem e Ares conversavam. Heng dizia que também se interessava por esse colégio. Ele imaginava a reação das pessoas ao vê-lo jogando basquete com os olhos vendados. E nos Campos Elíseos, vemos Pandora lendo um livro. Ao seu lado estava sua amiga Charlotte. Já se passavam 3 dias desde que ela ressuscitou, e de repente Charlotte sente uma fraqueza nas pernas e é amparada por Pandora. Como havia acabado de ressuscitar, o seu cosmo ainda estava instável. De repente, alguém bate na porta. Era um espectro querendo falar com Pandora urgente. A notícia era sobre um dos 3 juízes do inferno, a estrela celeste da nobreza. O espectro de Grifon foi avistado. Saint Seiya Darkwing, capítulo 23, A Sombra da Nobreza. Somos levados até o dormitório masculino da escola Graad. Vemos um homem que possui a sombra de um dos 3 juízes do inferno. A estrela maligna de Grifon dizia: desperte, você é Minos de Grifon, a estrela celeste da nobreza. Acorde, ofereça a vossa majestade Hades todas as vidas deste mundo. Vemos então o garoto que rapidamente é coberto pela marionete cósmica, criada pela alma de Grifon. O dia finalmente amanhece. Shoichiro de Wyvern veste seu uniforme. Depois de muito tempo, ele finalmente está voltando para a escola. No mundo humano, apenas 3 meses se passaram desde que o navio naufragou. Porém, nos Campos Elíseos, era como se tivesse passado os 2 anos. O tempo nos domínios de Hades passa de forma diferente da Terra. Shoichiro se reencontra com Yoruhime, a Pandora dessa era, e ao lado dela estavam as espectros de Necromante, Esfinge e Arpia. Zudiarpia diz que gosta daquele lugar. Essa escola reúne jovens talentosos de todos os cantos do mundo, que possuem o cosmo e são guerreiros dos exércitos dos deuses. Pandora diz que essa escola foi fundada por Mitsumasa Kido. Seu objetivo consiste em educar jovens que possuem o cosmo. Então não é uma surpresa que Demiurgo está de olho neste lugar. Charlotte de Necromante diz que Pandora acredita que os últimos incidentes ocorreram devido aos planos de Demiurgo, e se realmente estiverem lidando com a estrela celeste da nobreza, ainda não poderiam saber se é aliado ou inimigo. Charlotte se lembra da espectro de Lailaps, que está do lado de Demiurgo. Pandora diz que mesmo que Grifon seja um adversário, Shoichiro não precisaria ir para a linha de frente, já que o ferimento causado pelo Cavaleiro de Capricórnio ainda não cicatrizou. Zudiarpia e Esther de Esfinge falam que está tudo bem. Elas conduzirão essa investigação nas sombras, enquanto Wyvern descansa e recupera suas forças. Além, é claro, de serem espectros poderosas também. Shoichiro fica aliviado e deixa tudo nas mãos de suas aliadas. Os alunos começam a chegar na escola e ao longe Shoichiro avista alguém conhecido. Aquela pessoa era Lucas Hagen, o humano que despertou como o novo juiz do inferno, o espectro de Grifon. Porém, Shoichiro não sabia disso e conhecia Lucas das aulas de piano. Lucas fica surpreso ao saber que Shoichiro ainda está vivo e não morreu no naufrágio. Ele está feliz que poderá ouvir Shoichiro tocando novamente.
O espectro de Wyvern diz o mesmo. Ele via Lucas como um irmão mais velho e sempre o admirou nos estudos. Lucas fica sem jeito ao ouvir isso e diz que não é bem assim, já que nunca ganhou um prêmio sequer, como Shoichiro. Wyvern diz que isso acontece porque Lucas sempre fica muito nervoso quando toca para o público. Se conseguisse relaxar, mostraria toda a sua maestria. Lucas Hagen, ao ouvir aquilo, fica animado e Shoichiro se lembra, depois que ele fugiu do karatê após um incidente com Eito, o garoto começou a fazer aulas de piano. Shoichiro era um jovem bem triste e o único que se aproximou dele e se tornou seu amigo nas aulas de piano foi o jovem Lucas. E se hoje o Wyvern se diverte tanto tocando, seria por influência de Lucas, por isso ele o vê como irmão. Lucas Hagen percebe que o corpo de Shoichiro estava mais forte do que há meses atrás. E como desculpa, o Wyvern diz que estaria treinando todos os dias. Shoichiro sente que um cosmo sombrio estava envolvendo a escola e pergunta para seu amigo se algo aconteceu ali. Lucas se assusta e diz que algumas meninas sumiram de repente. De repente, uma mulher que fala bem alto chega até o local. Essa é ninguém menos do que Eulalia de Escorpião. Ela estava pronta para investigar o caso dos desaparecimentos. Sojiro estava acompanhando ela e acaba reencontrando seu irmão. Eulalia acha um pouco estranho, já que Shoichiro deveria estar morto, mas acaba acreditando na história de que na verdade o garoto sobreviveu e fica feliz por isso. Shoichiro fica aliviado por sua identidade como a estrela celeste da fúria não ter sido descoberta. Lucas diz que Eulalia parecia alguém muito legal, além de ser muito linda, porém de repente seu olhar muda. Shoichiro percebe algo, porém Lucas diz que não é nada e vai embora dali. De repente alguém coloca a mão nas costas de Wyvern e diz: "Esse Cosmo, você é o espectro que atacou Athena esses dias atrás, e pela magnitude certamente é um dos 3 juízes." Shoichiro foi descoberto. Ele se vira rapidamente, porém não vê ninguém. O inimigo havia se movido e estava em suas costas novamente. Shoichiro não tinha sentido a presença de seu adversário e foi pego desprevenido. Aquele é Vasilho de Leão. Ele diz que não teria necessidade dos dois lutarem agora, mas se o Wyvern machucar sua querida Eulalia, ele não o perdoaria. Shoichiro diz que não fará isso, pois não gosta de conflitos. Os dois se cumprimentam com um aperto de mão e seguem seus caminhos. Shoichiro então se perguntava: 3 cavaleiros de ouro, mas o que diabos está acontecendo aqui? Saint Seiya Darkwing, capítulo 24, A Princesa Dourada. Vemos os 3 cavaleiros de ouro, Eulalia, Vasilho e Sojiro, andando pela escola Grahad. O cavaleiro de Gêmeos diz que descrição é fundamental nesta missão. Mesmo sendo uma escola, ali possuem muitos estudantes talentosos, capazes de despertar o cosmo, e por isso não podiam levantar suspeitas. Eulalia dizia ser expert em não chamar a atenção, porém em todas as aulas a garota chamava mais atenção do que deveria, já que ela falava muito alto. Já Vasilho de Leão se tornou alguém muito popular com as garotas e foi convidado para ir em um karaokê. Ambos os cavaleiros, de Leão e Escorpião, chamaram muita atenção e isso deixou Sojiro preocupado. De repente, Charlotte chega até ali e pergunta se Sojiro estava preocupado com algo. Sojiro fica surpreso. A espectro de necromante tinha voltado à vida pela vontade de Hades. Charlotte já havia notado que Eulalia e Vasílios seriam cavaleiros de ouro. Sojiro pergunta se os espectros também estavam investigando o que acontecia dentro da escola. Charlotte responde que sim, e Pandora queria conversar com Gêmeos. A Espectro se pergunta se poderiam confiar em Escorpião e Leão. Demiurgo poderia estar escondido atrás de qualquer um deles. Sojiro responde que sim, aqueles dois vieram de uma linhagem de cavaleiros de ouro. Porém, em pensamentos, ele se perguntava se os 2 cavaleiros estivessem do lado de Demiurgo, será que ele poderia enfrentá-los? Já estava anoitecendo e Eulalia não descobriu nada, porém de repente ela escuta um som de piano. Seguindo aquela bela melodia, Eulalia encontra Lucas. Ele era um gênio pianista e conseguia passar uma grande paz em sua melodia. Eulalia assusta Lucas, dizendo que aquilo foi incrível. O garoto cai do banco, porém a Amazona o ajuda a levantar.
Ela pergunta o nome da música, porém ele diz que estava apenas improvisando. Eulália diz que foi algo belo e autêntico. Na verdade, Lucas tinha visto Eulália e fez aquela música pensando na garota, porém tinha vergonha de dizer. Lucas estava apaixonado na Amazona de Escorpião e de repente vemos que de dentro de sua cabeça uma voz maligna dizia: eu preciso fazer ela ser minha, ela deve ser dominada por mim como minha marionete. O garoto segura seu peito e Eulália, preocupada, pergunta se ele estava sentindo alguma dor. De repente, aquele lugar é coberto por um cosmo maligno. Eulália se prepara para lutar. Vários espectros menores, servos de Grifon, aparecem. Eulália diz que vai mostrar quem realmente é, sendo um agradecimento pela melodia. Ela então invoca a sua armadura de ouro. A vestimenta dourada cobre o corpo de Eulália, que diz: eu estava disfarçada e não podia te dizer, mas agora preciso lutar pelo amor e a paz na terra. Eu sou a Amazona de Ouro, Eulália de Escorpião. Lucas ainda ouvia a voz de sua mente dizendo que isso seria ótimo. Eles agora poderiam acabar com o Cavaleiro de Ouro. Os espectros menores avançam para lutar. E Eulália percebe que eles estavam sendo manipulados por cordas de cosmos. Ela então aponta seu dedo e ativa o ferrão do escorpião, disparando nos inimigos as agulhas escarlates. Ela derrota os adversários e o cosmo maligno se vai. Lucas se perguntava como isso seria possível. Além dela ser linda e gentil, ainda era forte. Ela é a Princesa Dourada e esse poder será meu. Lucas se levanta e Eulália não percebe que o real inimigo era o pianista. Não perca o próximo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco Darkwing aqui no canal Sempre Quis Saber. E no mais, galera, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?